Palestrante Jamília Barroso Caldeira, e neste momento nós daremos início às apresentações do Simpósio de Melhoramento Genético Animal, a eficiência da produção que muda o Amazonas, a partir do tema Parâmetros Genéticos em Melhoramento Genético Animal. Então, ao falarmos de parâmetro genético, nós temos que entender o que são os parâmetros genéticos. Os parâmetros genéticos eles são componentes de variância nas diversas populações específicas, ou seja, através dos parâmetros genéticos podemos conhecermos a estrutura genética das populações, que estaremos trabalhando, e esses parâmetros, a partir desses parâmetros genéticos, eles são fundamentais para a avaliação genética, que é uma prévia da etapa do processo de seleção dos animais, e para a estruturação de programas de melhoramento genético. Então, os parâmetros genéticos eles vão ali estar auxiliando na avaliação para uma posterior seleção. E existem 3 tipos de parâmetros genéticos que o profissional, os zootecnistas, ele pode estar utilizando para auxiliar no processo de avaliação dos animais, como a herdabilidade, que ela é representada pelo H ao quadrado, a repetibilidade, que é representada pelo Tzinho, e a correlação genética, que é representada pelo Rzinho. Então, estes parâmetros eles serão abordados nessa sequência, serão abordados a importância de cada um deles, assim como a aplicação na prática, e quais os benefícios que eles poderão estar trazendo para o desempenho, para uma melhor eficiência na avaliação dos animais. Então, iniciamos falando sobre a herdabilidade. Segundo Ridley, 2006, esse autor ele relata que a herdabilidade ela é a proporção da variação de uma característica fenotípica de uma população, que é devida às diferenças entre os genótipos individuais que serão transmitidos à prole. Podemos observar que este conceito parte do ponto de vista biológico, mas a grosso modo a herdabilidade ela seria o quanto uma característica ela será repassada de uma geração para a outra. Sendo que uma população que varia muito, ela tem um valor genético diminuído, um efeito genético diminuído. E o efeito ambiental, ele passa a ser maior, Então, a partir disso, nós podemos entrar já na herdabilidade no sentido amplo, que a herdabilidade ela é igual à variação genética total, como um todo. Vocês podem observar nessa fórmula sobre a variação fenotípica, sendo que a variação genética ela envolve a variação genética aditiva, mais a variação genética dominante, mais a variação genética sobredominante, mais a variação genética epistática, mais a variação genética plerotrópica. Ou seja, ela vai envolver tanto o modo de ação gênica aditivo como não aditivo. Então, ela passa a não ser de interesse para o melhoramento genético animal. E ela indica a proporção das diferenças entre os indivíduos da população, que se deve às diferenças em seus méritos genéticos, ou seja, os valores genéticos. Essa herdabilidade ela pode variar de 0 a 1, e tem pouca utilidade em termos de seleção, frisando o que eu ressaltei. Por ela envolver tanto o modo de ação gênica aditivo, aquele que dá semelhança entre progênios, progenitores, ela vai envolver o modo de ação gênica não aditivo. E na literatura acredita-se que a herdabilidade no sentido amplo, ela considera que todo o genótipo é herdado. Então, ela passa a ser também mais utilizada no melhoramento genético de vegetais. E a herdabilidade que é de interesse para o melhoramento genético animal é a herdabilidade no sentido restrito. E podemos observar que ela vai levar em consideração no seu numerador apenas um modo de ação gênica aditiva, que é a variação genética aditiva,
E justamente a variação genética aditiva é aquela que vai dar semelhança entre a progênie e seus progenitores, né? Sobre a variação fenotípica, como vocês podem observar. Então, é uma fração da variância fenotípica, né, que é causada por diferença entre os genes de ação gênica aditiva dos indivíduos, aqueles que dão um acréscimo, né, a característica, e varia de 0 a 1, por ser uma proporção, né, ela vai variar de 0 a 1 a 0 a 100%. Então, nós já podemos perceber a importância, né, da herdabilidade no sentido restrito, sendo que essa importância da herdabilidade ela se refere ao grau, né, de herdabilidade de uma característica, e ela tem como a principal função expressar a confiança, ou seja, a acurácia, né, que se tem no fenótipo do animal, como um guia para predizer o seu valor como reprodutor. Ou seja, através da acurácia, ela nos dará, né, a segurança e a confiança, né, na escolha dos reprodutores, né, para que esses reprodutores eles possam passar a característica, né, para próximas gerações. Então, é o quanto, né, será confiável no valor, o quanto ela, através da herdabilidade, ela tem essa função de expressar a confiança, né, no valor genético desses reprodutores e o quanto essa característica será repassada para próximas gerações. Então, a partir, né, para que essas predições elas sejam, né, acuradas, é essencial, né, que na prática sejam estimados, né, estes valores de características herdáveis. E esse é um papel do zootecnista. O zootecnista ele pode, na prática, estar estimando, né, esses valores, como aqui vocês podem observar, o zootecnista. E o zootecnista ele só pode estimar esses valores, né, de uma forma eficiente se tiver dados de escrituração zootécnica, né, daquela determinada propriedade que ele está prestando assistência técnica. Então, o papel do zootecnista também é fundamental em relação à estimação dos parâmetros genéticos, né, nesse caso que seria valores de herdabilidade. E esse zootecnista, ele pode estar orientando também, o papel dele também é orientar, né, e capacitar os colaboradores da propriedade, né, para que eles possam ali realizar uma coleta de dados, né, organizar esses dados, né, para que esses dados eles possam passar por uma interpretação e assim, né, fazer uma forma de avaliação eficiente desses animais. Então, o zootecnista ele tem um papel fundamental, né, na avaliação e na estimação, né, desses valores de características. E levando em consideração que a herdabilidade ela é um indicador do método de seleção a ser utilizado, né, através da herdabilidade nós podemos ela poderá ali auxiliar no uso de um modo de seleção ou outro, e herdabilidades altas, né, essa seleção, né, para herdabilidades altas, ela pode ser baseada no valor fenotípico do próprio indivíduo, ou seja, isso significa que quando há uma correlação, né, alta entre o fenótipo e o genótipo do indivíduo, essa seleção ela pode ser baseada no fenótipo. E quando há herdabilidades baixas, né, significa que a relação do fenótipo e do genótipo ela é menor, né? Há uma menor relação. Então, essa seleção ela pode ser baseada a partir de informações, né, de parentes do animal, né, que irão contribuir para melhorar a resposta à seleção. Então, já essa seleção não será baseada pelo fenótipo do indivíduo, né? Ela já passa a se buscar outras, né, informações, outras ferramentas para fazer essa seleção. Nesse caso, seriam as informações dos parentes, né, do animal. Então, na prática, né, um exemplo, considerando as características de perímetro escrotal em ovinos, né, se a herdabilidade
ela é 0,1, isso significa, né, que 10% da variação fenotípica é devido à variação genética aditiva, né, considerada uma característica baixa de 10%. Já se a herdabilidade ela é 0,5, então 50% da variação fenotípica é devido à variação genética aditiva, né? Ao comparar já uma característica mais alta, né? Então aqui se um produtor, no caso, né, fosse selecionar para esta característica, ela seria, né, mais fácil de ser transmitida para a progênie, né? Um produtor ali transmitindo essa característica, né, para a sua progênie mais facilmente, né, ao selecionar. Então seria nesse caso, né, poderia ser viável selecionar para uma característica de herdabilidade mais alta. Então, esse aqui é um outro trabalho, né, de Darling, 92, Bordo 97, Pereira 2001, com resultados bem interessantes de herdabilidade, aqui onde esses autores eles estimaram herdabilidade para diferentes características e algumas espécies de interesse zootécnico, entre bovinos de corte e bovinos de leite. Podemos observar que para intervalo entre partos em bovinos de corte foi 0,05, né? Intervalo entre partos para bovino de leite foi de 0,10, é considerado uma herdabilidade baixas, né? Podemos observar. Já para características de crescimento em bovino de corte, como o peso a nascer já foi de 0,40, né, uma moderada, né, e até mesmo um pouco mais alta a herdabilidade. E para características produtivas e de qualidade, né, como a área de olho de lombo, foram características de herdabilidade alta, né, características de herdabilidade alta. Então, podemos observar que, de acordo com o tipo de característica, né, será classificado a herdabilidade, né, o grau de herdabilidade. Então, para características, através desse resultado, podemos observar que para características reprodutivas, a herdabilidade elas tende a ser baixa, né? Herdabilidade baixa para características reprodutivas. Vocês podem observar. Já para características de crescimento, já tem que ser, tende a ser características de herdabilidades médias, né? E para reprodutivas, produtivas, né, no caso, tendem a ser características mais altas de herdabilidade. Este outro trabalho aqui, né, os autores eles estimaram, né, herdabilidade para características de interesse somente em bovinos leiteiros, né. Podemos observar que as características produtivas, né, em quilogramas como leite, gordura e proteína tiveram moderadas herdabilidade, né. Já para características de estatura, né, e percentual de gordura e proteína, que há uma diferença, né, de percentual de gordura e proteína para a produção, né, de gordura e proteína, houve uma elevada já, né, uma alta herdabilidade. E é interessante ali que os valores eles vão variando, né, de herdabilidade. Não há um padrão de herdabilidade, né, fixo, né, para as características, né, de um rebanho ser igual a outro, né, as características. Então não há. Então varia muito esses valores e na prática, assim, né, na propriedade, chegando em uma propriedade, se por exemplo não ocorrer, né, encontrar dados assim estimados, pode-se até se basear, né, por alguns dados na literatura, mas assim o essencial, né, o ideal seria estimar, né, os valores de herdabilidade na propriedade que o profissional, né, assistente técnico, zootecnista, ele estará ali trabalhando.
Então, segundo esse autor, ela em 2014, a herdabilidade é baixa. Se a herdabilidade é baixa, o desempenho dos pais ele revela pouco sobre o desempenho da progênie, ou seja, as características ali delas sofrem uma maior ação do ambiente. Se a herdabilidade ela é alta, os animais com desempenho elevado eles tendem a produzir filhos igualmente bons, né? Segundo esse mesmo autor. Já isso implica que grande parte da característica é de natureza genética, né? Vai ser da genética, né? Essa influência da genética e vai ter uma menor influência do ambiente, né? Nesse caso. Outro parâmetro genético, né? E muito interessante também é a repetibilidade. Sendo que a repetibilidade ela é um parâmetro genético que mede a correlação existente entre as medidas de uma característica em um mesmo animal. Podemos observar a partir daí a diferença da repetibilidade para a herdabilidade, porque a herdabilidade ela se remete mais à variação genética entre os progenitores, né, e a progênie. Já a repetibilidade ela já vai medir a correlação, né, entre medidas de uma característica somente para um mesmo ali indivíduo, é mais individual, né? E seu valor ele pode ser usado para a predição do desempenho futuro do animal, né, com base na produção anterior, e é também útil para a classificação do animal de acordo com a sua capacidade provável de produção, ou seja, a CCP de Lush, né, que é um cálculo, né, que pode ali estimar, né, a próxima produção, né, do animal. E quanto mais alta a repetibilidade de uma característica, é a possibilidade de uma única medida do animal, né, no animal, representar a sua capacidade real de produção. Então, aqui é um exemplo, né, do desdobramento da variância da repetibilidade. Nós temos um exemplo aqui de duas vacas, né, como vocês podem observar. E na primeira lactação da vaca A, né, houve uma produção de 3.200 kg de leite. Na segunda lactação houve uma produção de 3.100 kg e na terceira lactação de 2.900 kg, né? Esse animal ele tendeu, né, houve uma redução, né, uma queda, né, na produção desse animal, podemos perceber. Já em relação à vaca B, né, na primeira lactação essa vaca ela produziu 3.100 kg, na segunda lactação 3.094 kg e na terceira lactação ela produziu 3.090 kg. Podemos perceber que esta vaca ela se manteve, né, durante as suas lactações. Então, houve aqui uma menor variação dentro de indivíduo, né, comparado à vaca A. E podemos perceber também que há uma variação, né, entre indivíduos. E o que isso implica na prática? Na prática, o produtor, né, tendo presente essas duas vacas em seu rebanho, ele poderia ali realizar, né, partir também para uma tomada de decisão, né, de permanecer com uma vaca ou descartar outra, né, no caso. E sendo que é interessante observar que a vaca B ela tem um componente genético muito importante, né, bem interessante, porque ela se manteve ali, levando em consideração que o ambiente é o mesmo para as duas vacas, né? Então a variação genética é bem interessante e favorável, né, em relação à vaca B, nesse caso. Então, a importância, né, da repetibilidade, né, já podemos perceber a partir daí, ela estabelece o limite superior para o cálculo de herdabilidade, tanto no sentido restrito como no amplo, ou seja, o que é herdado é o quanto será produzido, né? Ela indica a acurácia das mensurações múltiplas e ela pode ser estimada, né, através dessa fórmula, né, que é a repetibilidade é igual à variância genotípica mais a variância de efeito permanente, né, que vamos ver posteriormente o que seria esse efeito permanente, sobre a variação fenotípica, né? E, além disso, a herdabilidade ela vai,
né, calcular a produção mais provável, né, que é a PMP, ou conhecida também como CPP, que é a capacidade provável de produção. Então, na prática, né, nós vamos vamos dar um exemplo, né, como é que o profissional ele poderia estar ali estimando, né, a próxima lactação, né, por exemplo, de uma vaca, né. Há outras produções também, como a produção de leite, o número de leitegada, a produção de lã, né, que pode ser estimada através da repetibilidade, né, de outros animais. Então, nesse exemplo aqui, um produtor de uma determinada propriedade de gado leiteiro, ele deseja estimar a produção de uma vaca do seu rebanho, a partir da primeira lactação deste animal. Então, este produtor ele utilizou os dados de sua propriedade e pediu o auxílio, né, de um profissional zootecnista para ajudá-lo em tomadas de decisões. Assim, para o técnico estimar a produção de leite da vaca, ele foi necessário mesmo efetuar o cálculo de produção mais provável, que é a PMP, né, sendo um cálculo fácil e prático de calcular determinada característica. Então, este profissional ele se baseou por esta fórmula, né, como vocês podem perceber, sendo que aqui a produção mais provável é igual à média da população, mais a repetibilidade, vezes a diferença, né, da média do desempenho do animal, né, menos a média da população. E assim o técnico ele observou os seguintes dados de produção, né, para determinada vaca do rebanho, em que na primeira lactação desta vaca foi de 3.500 kg, né, de leite, e a produção média do rebanho era de 3.000 kg. E a repetibilidade para a produção leiteira, né, ela é de 0,28. Então, a partir disso, o zootecnista ali, ele realizou, né, o cálculo de produção. Quanto essa vaca ela iria produzir, né, ele estimou, né, no caso, o quanto essa vaca ela poderia produzir, né, na próxima lactação. Então, organizando, né, os dados na fórmula, ele somou aqui, houve uma soma, né, de 3.000 quilos de leite, que foi a produção média do rebanho, mais a repetibilidade 0,28, vezes 3.000 quilos, vezes a diferença, né, da primeira lactação do animal, menos a média do rebanho. Então, contudo, se resultou um resultado de 3.140 kg de leite, né? Como vocês podem observar. Então, nesse caso, né, o produtor, observando esse resultado, né, através do zootecnista, ele poderia realizar, né, verificar essa situação e partir ou não para uma tomada de decisão, né, de permanecer com essa vaca, ou ele poderia descartar também, né? Mas aí, como levando em consideração que é um produtor, assim que, hipoteticamente, né, que está ali iniciando a sua produção, tem alguns dados e tudo mais, ele pode permanecer, né, com essa vaca, porque este resultado é um pouco acima da média do rebanho. Mas se nesse mesmo tempo, nesse tempo, né, essa vaca ela tende a reduzir essa lactação, né, abaixo da média, né, nas próximas lactações do rebanho, aí já não seria viável, né, manter essa vaca no rebanho. Aí ele poderia partir para uma tomada de decisão. Então aí podemos perceber a importância, né, da repetibilidade para calcularmos a produção, estimarmos, né, a produção posterior, né, dos animais futuros. Né? Então a repetibilidade. Quando os caracteres eles são medidos várias vezes no mesmo animal, o efeito de ambiente ele pode ser dividido em dois, tanto o efeito de ambiente temporário, né, e o efeito de ambiente permanente. O que são esses efeitos? Né? Nós vamos ver a partir desse momento. Os efeitos de ambiente temporário eles afetam uma determinada medida, mas outras não. Né? E um exemplo bem prático, né, nós vamos ter aqui é de uma vaca, né? Num ano com seca e pouca disponibilidade forrageira,
né, causará uma vaca criada a pasto uma menor produção de leite naquela lactação? Sim ou não, né, nesse caso? Será que essa vaca ela vai ter uma queda, né, na produção se ela não estiver se alimentando bem, né, com um alimento de boa qualidade? Claro que sim, né? Então, aí, nesse período, ela vai sim ter, né? Nesse período seco, ela vai ter uma menor produção de leite, pois aquela alimentação ela não vai estar ali, não vai ocorrer uma alimentação disponível, né? Em quantidade e qualidade adequada para aquele animal. Então, no próximo período, se houver uma melhor ocorrência de chuva, haverá uma melhor disponibilidade de forragem. E esta vaca ela vai apresentar uma maior produção de leite. E devido a essas melhores condições ambientais, né, nesse próximo período. Então, ela vai ali, não vai ser um efeito de ambiente permanente, vai ser temporário devido a essa estacionalidade, né? E o efeito ambiental aqui, nesse caso, seria a alimentação, né? Que ela vai melhorar de um período para outro na vida desse animal. Então, vai melhorar, né, a próxima lactação desta vaca. Já o efeito de ambiente permanente, eles afetam, né, o animal permanentemente em todas as medidas, né, que se realizam. Ele não vai ser temporário. Então, um exemplo prático seria em que uma vaca, né, por exemplo, né, ocorre a presença de mastite, né, que é um efeito de ambiente, né, causado por uma bactéria que resulta na inflamação da glândula mamária, né. Se caso esta vaca ela perde um teto do útero, né, na primeira lactação, aqui nesse caso um quarto do teto, né, e haverá um déficit na produção de leite, né, dessa vaca, porque ali, levando em consideração a fisiologia, né, a anatomia da glândula mamária, ali os tetos eles trabalham de forma independente. Então, vai haver um déficit na produção, né, porque ali essa vaca com essa inflamação, ela vai perder um teto, né? Então, vai ser ali permanentemente um efeito de ambiente permanentemente, pois vai afetar todas as próximas lactações desse animal. Então, aqui podemos observar os resultados de repetibilidade, né, de um trabalho de Mota 2010, né? Podemos ver que a herdabilidade, assim como a repetibilidade, ela vai variar de 0 a 1, né, a 0 a 100%. E aqui podemos observar alguns valores de estimativas, né, de repetibilidade para algumas espécies, como o bovino de corte, bovino de leite. E esses valores eles vão variar muito, né, em relação tanto para características de crescimento, como podemos observar, e também para características produtivas, né, aqui com uma produção de leite 0,50, produção de gordura, produção de proteína, e para características reprodutivas, como intervalo entre partos, né, podemos ver que é uma repetibilidade muito menor. Então, outro parâmetro genético, né, é a correlação genética. A correlação genética ela mede, né? As correlações genéticas medem a relação entre valores genéticos para uma característica e valores genéticos para outra característica na qual se quer comparar, ou seja, a correlação genética ela vai medir a associação entre duas variáveis, né, entre duas características, por exemplo, espessura de tocínio e composição da carne, e composição da carne, produção de leite, produção de gordura. Então, aqui, a partir da correlação genética, nós podemos medir essa associação entre duas características. E por que é importante, né, medir essa correlação? Porque se duas características são correlacionadas geneticamente, a seleção para uma irá causar alteração na outra. E por isso, deve-se ter em mente que ao selecionar para uma determinada característica, esta provavelmente exercerá impacto em outra, né, que pode ser também objeto de interesse do criador. Então, o criador ele pode ali selecionar para uma característica e ele não tendo ideia, ele pode afetar, né, impactar em outra característica que pode ser do seu interesse.
Então, correlação genética, né, ela é representada pelo valor de R e pode variar de -1 a +1. Podemos observar aí a diferença da correlação genética para os outros dois parâmetros, né, que nós observamos. Os dois outros parâmetros, que são a repetibilidade e a heredabilidade. Pois aqui os resultados eles podem ser negativos, né, na correlação. E já para a repetibilidade e a heredabilidade não existem valores negativos, somente na correlação genética. Nós podemos observar a partir daí a diferença entre os parâmetros. Então, a associação entre as duas características, elas podem ser tanto de ponto de vista ambiental, como de ponto de vista genético, né? Ambiental seriam duas características que são afetadas pelas mesmas diferenças de condições de ambiente, e correlação fenotípica seria a medida de associação existente entre duas características, que pode ser observada diretamente. Então, além, né, existem a correlação positiva, né? Em relação à correlação genética, existem as correlação positiva, né, negativa e ausência de correlação, quando não há associação entre duas características. Podemos observar aqui um exemplo da correlação positiva, né, através de um gráfico bem dinâmico, né, que vamos estar observando agora nesse momento. Aqui, esse gráfico ele demonstra que à medida que a variável x aumenta, há um aumento também da variável y, né? Então há uma inclinação, né? Ali há uma correlação positiva entre essas duas variáveis. E um exemplo bem prático, né, que podemos estar observando é o peso dos bezerros, né? Um peso de um bezerro, por exemplo, né, na prática, que seria o peso, né, quando ocorre um peso, né, um peso ao desmame, ao nascer, quando há um peso, esse peso ele é maior, influencia, né, nesse caso, um peso ao desmame maior, né, sendo que se o animal se esse bezerro ele tem um peso, né, ao nascer considerável muito baixo, vai afetar, né, no próximo desempenho do animal. Então, esse animal ele afetará, né, na vida, na outra fase de vida desse animal, que será, ele vai ter um peso ao desmame também menor, porque aqui essas duas características, elas têm uma correlação, né? Nesse caso seria uma correlação positiva, né? Então, é muito importante, né, a partir dessa correlação, entender essa correlação, que o peso ao nascer ele está relacionado ao peso ao desmame, porque o peso ao desmame ele vai depender do peso, né, ao nascer desse bezerro. Então é necessário ter cuidados, né, ali acompanhar a primeira fase de vida desse animal, né. É necessário que esse animal ele possa ter os cuidados, principalmente da matriz, né, interagir ali com o ambiente, para que ele possa ter um desempenho menor, porque um bezerro, quando ele nasce, né, abaixo do peso, vai influenciar, né, nesse bezerro ele se levantar, ele se locomover, ele se alimentar. É importante também esse bezerro ele ingerir o colostro, né, que o colostro ele vai possuir imunoglobulinas que vão atuar no desempenho do sistema imunológico desse bezerro. Então, esses cuidados na primeira fase de vida do animal são de suma importância, porque afetará as próximas fases de vida desse animal, né? Como podemos observar. Outra correlação é a correlação negativa, né? Através desse gráfico, podemos visualizar que, à medida que a variável x ela aumenta, há uma redução, né, da variável y, há uma queda, né? Esses pontos eles tendem a ter uma declinação, né, como vocês podem observar. E um exemplo bem prático de correlação negativa é entre a produção de leite,
né? E o teor de gordura do leite, não é a quantidade, é o teor de gordura do leite. Então, esta correlação ela pode ser tanto do ponto de vista ambiental, né? Assim como tem genes atuando também. Por exemplo, a alimentação, né? A partir do ponto de vista ambiental. A alimentação ela vai influenciar muito, né, em relação a essa correlação entre a produção de leite e o teor de gordura. Por quê? Dietas com um excesso de concentrado vão alterar, né, a fermentação ali no rumen, né, implicando numa produção de ácido propiônico, né, uma maior produção de ácido propiônico, que é responsável pela produção de leite e reduzindo consequentemente a produção do ácido acético e o butírico, né, que são responsáveis pela gordura do leite. Então, a partir daí, essa produção de ácidos graxos diferentes vai estar ali influenciando nessa produção e teor de gordura no leite. E os genes também ali, existem vários genes que podem ali estar atuando também, como alelos A e B, B e A, né, de caseína, genes de beta-caseína, beta-lactoglobulina. Então, ali haverá uma correlação fenotípica, né? Tanto a partir do ponto de vista ambiental, né? E genético, né? Como foi muito interessante observarmos. Então, existe também a ausência de correlação, né? A partir do gráfico nós podemos observar que neste gráfico não há nenhuma correlação, não existe nenhuma correlação entre a variável x e nem a variável y. Nós podemos visualizar que os pontos, né, eles estão bem dispersos. Então, isso significa que duas características elas não se associam. E na prática vai depender muito, né, dos dados, de informações, até mesmo da coleta de dados. E quando não há para essa ausência quando há para a ausência de correlação. Então, ali nenhuma variável vai interferir na outra. Então, aqui é um trabalho, né, de Valuto 2006, bem interessante, né, que confirma o que já foi abordado em relação à produção, a produção de leite, a produção de gordura, assim como o percentual de gordura, né, e o percentual de proteína. Então, aqui, através desse trabalho, ao selecionarmos, né, para produção de leite, né, uma maior produção de leite, haverá uma menor, né, redução, né, do teor tanto de gordura como proteína, né. É interessante na prática entendermos, né, que se o produtor ele trabalha, né, fornecendo um leite, né, para as indústrias de laticínio, é interessante que esse produtor ele forneça um leite com qualidade, né? E de interesse para os laticínios seriam os sólidos presentes naquele leite. Então, ele selecionando, seria viável este produtor ele selecionar para características, né, com uma menor produção de leite, para que ocorra esse aumento, né, do teor de gordura, né, para que influencie nessa outra característica, que seria uma menor, seria uma menor produção de leite para um maior teor de gordura, né? Que isso vai estar influenciado, né, na produção de derivados lácteos, né, como manteiga, que esse produtor ele pode trabalhar, como queijos. Então é interessante esse produtor ele ter esse conhecimento, né, que selecionando uma característica pode influenciar ou não, impactar ou não em outra característica. Aqui é um exemplo, né, de um trabalho da Revista Brasileira de Zootecnia, né, sobre a herdabilidade e correlações genéticas de características de machos e fêmeas em bovino da raça Canchim, sendo que o objetivo desse trabalho foi estimar as herdabilidades e as correlações genéticas do peso e do perímetro escrotal de machos aos 12 meses de idade, né, de descarte, né, que é o tempo de descarte,
tempo de permanência no rebanho, né, de fêmeas e do número de quilograma de bezerros desmamados pelas fêmeas em 10 anos de idade, em todos de rebanho da raça Kanchi. E aqui houve alguns resultados, né? Podemos observar que aqui foram mantidos valores de covariância, e aqui nessa tabela ela demonstra apenas para características de peso aos 12 meses, né? Então, podemos observar que aqui foram as variáveis, né? TPR, que é o tempo de permanência de fêmeas no rebanho, e D10, que foi o número, né, de bezerros desmamados pelas fêmeas em 10 anos, e que é D10 é quilograma, né, ou seja, o peso, né, dos bezerros desmamados por essas fêmeas, né, em 10 anos. Então, houve uma correlação, né, positiva. Podemos observar aqui, né, não houve nenhuma correlação negativa. Então, para a característica de peso ao nascer e perímetro escrotal, houve uma correlação positiva, né, como podemos observar. Então, isso quer dizer que, na prática, né, que ao selecionar animais, né, com peso maior ao desmame, eles tendem a apresentar um perímetro escrotal maior, né? Já para características de peso, peso aos 12 meses e número de bezerros desmamados por fêmea em 10 anos, houve uma correlação também positiva, né, de 0,38. Então, a tendência é que bezerros mais pesados têm a tendência de fêmeas desmamando também bezerros, né, mais pesados. Então, há uma correlação ali positiva. Já para peso, para característica de peso, né, a 12 meses, e quilograma de bezerros, ou peso, ou seja, há uma correlação de peso para peso aqui, desmamados pelas fêmeas em até anos, houve uma correlação muito boa, uma alta correlação, né, um pouco maior comparada às outras correlações, de 0,61. Ou seja, nesse caso, né, partindo para a prática, o produtor, ao selecionar, né, diante dessas características de peso, ele poderia ali estar selecionando reprodutores, além de poderia ser selecionado reprodutores, né, e reprodutoras matrizes, que dariam ali bezerros mais pesados, né, que nesse trabalho foi um estudo durante 10 anos, né, de idade. Então, podemos perceber a importância da correlação, né? Que podemos ter uma ideia ali ao trabalhar com correlação, que uma característica ela pode estar ali influenciando de forma indiretamente outra característica. Então, para as considerações finais, os parâmetros genéticos são ferramentas importantes que auxiliam ao criador na forma como estes definirão seus objetivos de seleção dentro da propriedade. E é evidente que cada criador possui uma necessidade diferente, portanto, deverá adotar critérios diferentes para selecionar seus animais, frisando o que foi relatado no início. Para o produtor ele utilizar, né, os parâmetros genéticos, é necessário ele ter um controle da produção, é necessário ele ter dados ali coerentes para que possam auxiliar no processo, né, no melhor processo de avaliação, e assim posteriormente ser feito